De volta à SBT Comunidade, senador Wellington Fagundes, seja bem-vindo ao SBT, fique em casa. Vamos bater um papo aqui sobre essa semana que foi extremamente movimentada nos bastidores da política. 2026 está aí batendo a porta, é ano eleitoral e ano eleitoral ele traz um verdadeiro xadrez, né? São movimentos que mudam e que causam impactos nos mais variados grupos políticos. Eu queria começar perguntando para o senhor, senador, como que o senhor recebeu a notícia da candidatura do Flávio Bolsonaro, como a possível pré-candidatura dele à presidência, e automaticamente na mesma semana o Valdemar batendo o martelo, nosso candidato é o Wellington Fagundes em Mato Grosso. Conta pra gente um pouco dos bastidores de tudo isso, como o senhor recebeu a notícia. Seja bem-vindo ao SBT, senador. Eu agradeço muito, Trindade, a você, a toda a sua equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho, verdade, né? Se verdade. Tem esse programa com uma grande audiência, é porque também tem uma grande equipe aqui nesse trabalho. Assim também na nossa vida partidária, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Tudo tem que ser uma construção. E eu fico feliz por essa missão recebida pelo meu Partido Nacional, e também pela minha história de vida, né? Eu filiei ao partido desde que o PL nasceu, junto com Álvaro Vale, com Valdemar da Costa Neto e Barreto, que aqui eu falo em memória dele, e tantos outros, né? Zanetti Cardinal, que é um grande líder também nosso, Tucci também, deputado Amador Tucci. E assim construímos o PL. Todos os meus mandatos eu fui eleito pelo PL, e claro, o PL é também a minha família, né? Assim como também tenho a minha família. Ontem foi aniversário, comemoramos o aniversário da minha esposa Mariene, e vivemos 50 anos juntos, né? Fruto disso já temos também uma família grandiosa, são 2 filhos, mais 6 netinhos com as minhas 2 noras, né? Minhas irmãs, enfim. Então política é fazer assim, eu tenho política como sacerdócio, e receber também agora essa definição do PL como candidato a governador de Mato Grosso, isso, claro, me traz honra, mas traz mais compromisso de trabalhar mais, de lutar mais, de visitar mais, de estar presente, inclusive nessa construção de uma aliança que a gente precisa fazer. Junto com o presidente Ananias, que fez um trabalho brilhante, o Zé Márcio Guedes como secretário-geral, e hoje o PL se transformou no maior partido de Mato Grosso, né? 47% dos municípios de Mato Grosso, da população mato-grossense, é administrada pelo PL. E eu fiquei muito mais feliz também quando anuncia-se, por autorização do presidente Bolsonaro, o nome do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é senador comigo, né? Já estamos juntos há muito tempo, e o Flávio Bolsonaro está comigo toda terça-feira, e eu estou com ele, porque eu sou líder do Bloco Vanguarda. E como líder do Bloco Vanguarda, todas as terças-feiras nós temos uma reunião das oposições. O Bloco Vanguarda é o PL e o Novo, né? O senador Girão é o líder do Novo, e eu lidero, então, essas 2 bancadas. Mas, na terça-feira, nós nos reunimos com todos os senadores da oposição sobre também a liderança do Rogério Marinho, que é o líder da oposição, e com os outros partidos que compõem, então, a oposição. Então, a definição do Flávio Bolsonaro traz mais força, mais gás na nossa candidatura. O que nós queremos é a candidatura do presidente Bolsonaro, e ainda vamos continuar lutando. Nós não podemos aceitar injustiça nesse país, e nós queremos, sim, que o presidente Bolsonaro tenha a anistia, e vamos lutar para isso, mas o porta-voz oficial e já como candidato a presidente da República, definido também pelo presidente Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. Como que o senhor vê o Flávio? O senhor tem uma convivência com o Flávio no Senado Federal, o Flávio também é senador. Às vezes, quando a gente fala nos filhos do ex-presidente, a gente fala muito no Eduardo, que talvez tenha mais holofote. Mas o Flávio, ele tem uma atuação mais discreta, mais de total confiança do ex-presidente, né? É isso mesmo. O Flávio, talvez por ser o mais velho também, mais experiente, né? Foi vereador por muitos anos, deputado estadual e hoje senador da República, uma pessoa muito amável, carinhosa, respeita e é muito respeitado. Então é uma pessoa do diálogo, né? E é claro, e por isso às vezes parece ser mais discreto. Mas também ele sabe, na hora certa, tomar decisões. O Flávio é assim, ele não é de falar muito, mas ele é uma pessoa firme.
inclusive leal com os amigos, viu? Muito leal, por isso eu tenho certeza que hoje há essa unidade no Partido Liberal, tanto a nível de Brasília como aqui no Mato Grosso, que nós vamos construir essa unidade, trabalhando com todos os nossos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e vice-prefeitas, para que a gente construa também aqui, além da candidatura do Wellington Fagundes, fortalecida, presente, também de uma chapa para senador. Nós temos como definição também o nome do Medeiros como nosso pré-candidato a senador. Agora ainda temos que falar como pré-candidatos, porque, na verdade, quem oficializa é a convenção. E a convenção acontecerá ainda o ano que vem. Temos prazos, a Justiça Eleitoral tem isso, tem prazo para tudo e para o momento certo. Então agora a gente se apresenta como pré-candidato perante a Justiça Eleitoral, mas já temos uma definição do Partido Nacional. O Flávio será o nosso candidato apresentado na convenção pelo partido e o Wellington Fagundes e o Medeiros, assim vamos compor também. Então eu tenho certeza que o PL se preparou muito, né? Tanto nacionalmente, com a chegada do presidente Bolsonaro, o PL transformou-se no maior partido do Brasil, né? Na Câmara dos Deputados, somos mais de 100 deputados, também no Senado da República, 15 senadores. Então, apesar de não sermos a maioria, porque muitos cobram, né? Mas aí, por que vocês não vão lá e resolvem tudo? Porque somos minoria, né? Com a minoria não dá conta. Né? E o sistema presidencialismo é muito forte. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, ele põe as matérias na pauta na hora que ele quiser. Vocês viram, né? O presidente Davi, ele disse que mesmo com 80 assinaturas, ele não colocaria o impeachment. Por isso precisa muito diálogo, precisa muita persistência nossa e aquele apelo do presidente Bolsonaro. Nós precisamos eleger a maioria no Senado para que o presidente Bolsonaro tenha mais força. E isso é um trabalho que nós vamos fazer daqui até lá. Na composição do ano que vem, o senhor pré-candidato a governo, o José Medeiros já falando como pré-candidato ao Senado, tem mais uma vaga. O senhor acha que o PL vem numa chapa pura ou vai buscar a composição para essa segunda vaga? Vamos buscar a composição, sim. Tanto com mais uma vaga de Senado, também as suplências, também a vice-governadoria. Isso, claro, é um trabalho que nós vamos fazer de agora para frente. Porque precisava desse momento, né? E o momento chegou na hora certa, porque muitas vezes ficavam angustiados. Por que não anuncia logo? Por que não... Não, isso tem que ser um processo de amadurecimento, né? E aquela história, não pode ter pressa, né? Tem que ter calma, tem que ter cuidado para que as coisas sejam feitas assim de forma não só amadurecida, mas com a consciência de cada parceiro, de cada líder político e principalmente o cidadão, o eleitor. Ele que é o soberano, é o eleitor que é o soberano. Então, por isso eu tenho dito, eu quero ser governador de Mato Grosso, me preparei para isso, tenho conhecimento, tenho maturidade. Agora, eu quero fazer um governo humano, um governo voltado para as pessoas, um governo que cuide de todos. Porque esse é o papel do Estado, né? Cuidar daqueles que mais precisam é como uma família. O pai e a mãe têm 5, 6 filhos. Às vezes tem um filho que nasceu mais com uma doença, um filho que tem mais problema, esse filho tem que ter um cuidado especial. Assim é a sociedade. Todos os setores da sociedade têm que participar do governo. Servidor público, como é que pode falar que será governador sem ter uma relação muito grande com o servidor público? E aí as pessoas precisam ser valorizadas. O servidor público da mesma forma. Eu ia perguntar para o senhor justamente isso, porque na outra eleição o senhor teve uma candidata a vice que era ligada ao serviço público. Essa é uma possibilidade para esse pleito, senador? Olha, nós vamos buscar conversar com todos os partidos, né? Eu acho que o que mais vale é a intenção das pessoas, a capacidade das pessoas, o caráter das pessoas, né? Eu sempre falo, né? Primeiro é Deus, né? É Deus acima de tudo. E aí, claro, eu sou filho, minha irmã mais velha é freira franciscana, hoje mesmo já estive aqui na igreja visitando esse momento de Nossa Senhora, né? E na igreja de Guadalupe, que vai ter uma grande festa daqui a mais alguns dias. Então, os evangélicos têm um papel fundamental, aliás, a igreja tem um papel fundamental. Não fosse o papel das igrejas, com certeza, a situação social do Brasil seria muito pior. E
o Mato Grosso é um estado, né, grandioso, um estado hoje considerado um estado rico, mas que temos, infelizmente, uma concentração de renda muito grande. Então, nós precisamos cuidar de quem mais precisa. A questão da segurança é fundamental. Por isso, eu sou um municipalista convicto. Eu gosto de mutirão. Vocês se lembram dos mutirões, né? Meu pai casou, quando ele casou, foi uma grande festa de 10 dias, que era o mutirão. Por quê? Trabalhava de dia e festejava à noite, né? Quem combinava aquilo era o patrão. Meu pai trabalhava como fazendeiro, aí então reunia para fazer uma tarefa. Qual que era a tarefa? Era plantar um arroz, um feijão, colher. Assim é o grande mutirão. Então, é plantar para colher. E quem planta o bem, colhe o bem. Então, eu quero fazer um governo plantando o bem, né, para que as pessoas todas possam participar. Todas as regiões do estado que eu conheço, assim, de forma... Eu duvido se alguém conheça mais do que o Wellington Fagundes, o Mato Grosso. Cada cidade, cada localidade e os setores, né? Então, por isso, as igrejas têm um papel fundamental e eu sou autor de um projeto de lei em que 30% das mulheres ocupem o legislativo, porque são 52% dos eleitores brasileiros são mulheres, mas as mulheres têm pouca representatividade ainda. Por isso eu fiz esse projeto e espero que seja aprovado para a próxima eleição. O correto seria 50%, né? Mas que pelo menos 30% das mulheres tenham a vaga garantida na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e também no Senado Federal. Então, claro, nós temos que governar com todos os setores. Agora, o vice. Se será uma mulher, se será um homem, claro, isso será uma discussão que a gente vai ter. A representatividade regional é importante também, né? E na eleição passada, quando eu fui senador, nós elegemos o primeiro suplente aqui da Baixada Cuiabana e a segunda suplente lá do Nortão, aqui o Mauro, e lá do Nortão a Rosana Martinelli, que foi uma prefeita de Sinop, uma cidade muito importante. Então, nós vamos buscar isso, né? Se puder ter alguém do Araguaia, e teremos que ter alguém na nossa chapa do Araguaia, teremos que ter alguém do Nortão de Mato Grosso, aqui da Baixada Cuiabana. Eu represento muito a região sudeste, né? Porque meus pais são baianos, meu pai veio da Bahia para cá a pé, para Poxoréu, e eu sou nascido em Rondonópolis. Muitas pessoas acham que eu sou sulista ou paulista. Não, eu sou nascido em Rondonópolis, mas Mato Grosso é esse estado que abraçou a todos, como meu pai, que é um migrante que veio para cá aventurar e acreditar. Muitos de nós, né, a gente veio de outras regiões, atraídos pelo que Mato Grosso representa, e boa parte da população é de imigrantes, Médio Norte, Norte de Mato Grosso. Agora, aqui a gente tem um desafio aqui, senador, que é a segurança pública. Você de onde é? Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mas cheguei aqui em 2005, então eu sou cuiabano mesmo, não me considero cuiabano. Os sulistas também, 20 cada um tem o seu papel, esse ano. Agora em dezembro, 20 anos de Mato Grosso. Agora eu falo o seguinte, viu? Eu tive uma grande festa essa semana lá em Cuiabá, que era da co-irmã de vocês, a Centro-América, 60 anos dessa grande rede de comunicação, e lá eu falava, olha, agora nós no Mato Grosso já temos outra raça, né? Que é o matucho, é a cruza do sulista com o mato-grossense. São essa miscigenação falando da segurança, dos nossos povos, né? Que é muito rico e que faz parte da nossa cultura como um todo. Mas aqui a gente tem um grande problema, senador, que é a fronteira com a Bolívia, que atraiu as facções criminosas, que a gente até pouco tempo só ouvia falar na televisão. Facções do Rio de Janeiro, São Paulo, essas facções fazem parte da nossa realidade. Em Brasília tem um debate forte sobre a mudança da legislação, mas isso passa pelo governo estadual, que é o responsável pela segurança pública. O que o senhor acha que é preciso fazer? Primeiro, para controlar a fronteira, segundo, para diminuir o avanço e o poder dessas facções? Primeiro, é uma vergonha, né? Um estado como Mato Grosso ser campeão de feminicídio, matar mulheres, né? Por isso, além de fazer leis mais duras, nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro esteja mais presente. E quando eu falo Estado, é a União, o governo do Estado e o município pode ajudar também. De que forma, né? Eu sou presidente também do Grupo Brasil-Arábia Saudita, que é o maior comprador de Mato Grosso. A semana passada eu estive com o nosso embaixador da Arábia Saudita, inclusive eu convidei, ele deve vir aqui a Mato Grosso, mas quarta-feira agora nós vamos assinar um protocolo. Não é nenhum protocolo, é já um entendimento entre o Brasil e a Arábia Saudita, na área de segurança, na área de defesa. E eu apresentei para eles principalmente o nosso Pantanal.
O que do Pantanal? Porque o Pantanal, infelizmente, é uma área que foi abandonada, empobrecida, né? Nós conseguimos agora aprovar o Estatuto do Pantanal, a Assembleia Legislativa também já aprovou a lei estadual, então está tudo convergindo e foi sancionada também pelo governador Mauro. Então agora nós temos que fazer um trabalho para fazer com que o nosso Pantanal volte a ser uma região rica, com desenvolvimento sustentável. Mas nós temos o problema do Pantanal também, porque é uma área muito plana, então é muito fácil de fazer as pistas clandestinas, que facilita o narcotráfico. Então nós estamos trabalhando porque quem faz a segurança da faixa de fronteira é principalmente o Exército Brasileiro. Mas, infelizmente, o nosso Exército Brasileiro hoje precisa de contingente, precisa de gente, precisa de tecnologia. Ele não dá conta sozinho. Claro, eu fui, inclusive, relator na Comissão de Orçamento do Ministério da Defesa. À época, consegui recursos para a Polícia Rodoviária Federal, equipamento, melhorar todos os postos. Todos os postos da Polícia Rodoviária foi reformado, ampliado, construído, armamento. Também a Polícia Federal precisa de mais equipamento. Agora, essa semana, nós estivemos reunidos aqui com o superintendente e eu sou o único membro titular da Comissão de Orçamento do Estado de Mato Grosso, como titular. Estamos fazendo um trabalho para ampliar os recursos da defesa. E aí, claro, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, também a parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Por isso que eu falei, não é só o governo do Estado e não é só o governo federal. Nós precisamos fazer um trabalho sempre conjunto. Porque você fazer segurança é envolver a família, é valorizar o profissional, é ter gente, né? Hoje nós temos um concurso que o governador já falou e precisa chamar os concursados, porque você não pode ter na polícia gente contratada assim, digamos, temporariamente. Não pode, porque isso é carreira de Estado, tem que ser concurso, tem que ser selecionado. Então esse trabalho precisa ser assim, um trabalho hercúleo, tem que ser dia e noite sem parar. Agora o governador Mauro, inclusive, anunciou que vai fazer um grande trabalho aí, uma frente contra o feminicídio, e tem que fazer mesmo. Agora, não faz se não tiver o envolvimento da família. A família tem que acreditar na polícia, porque todas as questões da elucidação dos crimes, ele se dá pela informação. Quando você vê alguma coisa errada do seu vizinho, informe a polícia. Por isso também a concentração de renda é um problema. Quando você está bem e o seu vizinho está mal, ajude o vizinho. Você vai ter melhores condições na sua comunidade de desenvolver. Por isso, a parceria, o mutirão, tudo isso é uma cultura que temos que reviver para, valorizando a família, nós vamos melhorar a segurança também e a saúde. Aí, por isso eu aprovei agora, inclusive fui o relator da aposentadoria dos agentes de saúde e endemias. Olha, alguns falam, mas isso aí é gastar. Não, é reconhecer um trabalho de quem faz, principalmente o preventivo. O agente de saúde está lá visitando noite e dia, sol, a chuva, está lá visitando as regiões mais longínquas. Esse trabalhador tem que ser reconhecido e valorizado, porque o papel dele vai muito mais além da saúde. Ele faz também o papel da assistência social, ele ajuda o Estado na segurança se ele for, inclusive, valorizado e incentivado. Senador, o senhor tem uma agenda com a prefeita Flávia Moretti, de Várzea Grande, e tem uma agenda também importante, já pensando em eleições em Brasília. Meu pai dizia o seguinte, quando eu fui ser candidato a primeira vez, ele falou o seguinte: Wellington, primeiro você fale com a família, segundo com os amigos, depois com todos. E é o que eu estou fazendo agora. Já me reuni com o prefeito Cláudio, sexta-feira, fui visitá-lo, conversamos bastante. Hoje vou estar com a prefeita Flávia, já conversei com o prefeito Abílio, o prefeito de Sinop também, que é uma cidade importantíssima, né? E também visitei o prefeito de Primavera do Leste, onde vamos lá, inclusive, levar o primeiro campus da Universidade Federal de Rondonópolis em Primavera do Leste. Estou trabalhando agora o projeto da duplicação de Primavera à Serra de São Vicente, passando por Campo Verde. Claro, o ideal é duplicar toda, lá de Barra do Garça até aqui a BR-070, mas pelo menos esse primeiro trecho já estamos trabalhando em função da chegada da ferrovia. E agora vou conversar com a prefeita Flávia, que é uma cidade extremamente importante, mas olha, eu diria para você, e falo aqui garantindo,
a região, infelizmente, a região mais carente do estado de Mato Grosso hoje é a Baixada Cuiabana. Também em função do Pantanal, a Baixada Cuiabana foi empobrecida. Olha só, a primeira cidade em população de Mato Grosso é Cuiabá. Segunda cidade em população é Várzea Grande. Terceira cidade em população é Rondonópolis. Mas só que o orçamento é diferente. Primeiro é Cuiabá, segundo é Rondonópolis e Várzea Grande é o 7º orçamento. Olha só, a segunda cidade é o 7º orçamento. Alguma coisa foi errada no processo de desenvolvimento e na situação da Baixada Cuiabana, principalmente a questão de Várzea Grande. Outras cidades também você vai pegar até o mesmo problema. Então, eu vou conversar com a prefeita Flávia, lá está tendo algumas divergências políticas, claro, a questão local é muito mais local, mas naquilo que eu puder ajudar, inclusive com o Partido Nacional. Porque a Flávia é uma liderança importante, uma prefeita mulher, preparada, advogada. Então eu acredito que nós temos que buscar resolver. O vice-prefeito também, o Tião da Zaélia, uma pessoa experiente, os vereadores todos, tem que ser valorizado. Eu sempre digo, Trindade, quando numa cidade tem muita briga entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, quem perde é a população. Mas sabe o que acontece? Normalmente, quando acontece isso, a reeleição se torna muito difícil. Então é importante a gente buscar harmonia, por isso eu vou estar lá conversando com a prefeita. Depois segue para Brasília, tem Rogério Marinho? Hoje à tarde eu pego o voo aqui às 2h pouco, aí temos uma reunião com o Rogério Marinho, o presidente Valdemar Costa Neto, o Flávio Bolsonaro e eu, para conversarmos um pouco, discutir essa nova situação, porque amanhã, ao meio-dia, nós teremos outra grande reunião, aí já com a participação de todos. Claro, vamos discutir a questão nacional e a importância que é Mato Grosso também para esse contexto nacional. Aqui em Mato Grosso, na eleição passada, o presidente Bolsonaro queria que eu fosse candidato a governador. E olha, foi um trabalho de convencimento, porque as pessoas falavam que o Mauro era um terror, né, para o Bolsonaro. E o Bolsonaro tinha um conceito, ao meu ver, não correto. E fomos convencendo e, ao final, tivemos uma grande coligação, onde foi muito bom. O Bolsonaro foi o segundo mais votado proporcional do Brasil, foi Mato Grosso. O Mauro foi reeleito no primeiro turno e eu também fui reeleito como o segundo mais votado proporcionalmente do Brasil. E fizemos de 8, 4 deputados federais. Então, acho que foi mais prudente fazermos a coligação. E eu falo brincando, mas é verdade. Quando fomos coligar, eu disse ao Mauro, olha, Mauro, é o seguinte, agora nós vamos te ajudar, mas você vai ter que ser um governador melhor do que os 4 anos. E está sendo melhor. E eu tenho certeza que, como governador, se Deus me der essa oportunidade e a população, eu quero ser um excelente governador. Quero ser melhor do que o Mauro, porque sei que é possível. Porque o Mato Grosso é possível você avançar em todas as áreas. Então não é questão de prepotência, não. É porque eu quero fazer um governo ajudado por todos. Se todos estiverem do meu lado para ganhar a eleição, ou pelo menos a maioria, nós vamos fazer também um grande governo. Senador, muito obrigado pela visita do senhor. Nosso horário, infelizmente, está terminando. A gente teria aqui assuntos para continuar por um bom tempo, mas agradeço a presença do senhor e sinta-se em casa. Seja sempre muito bem-vindo ao SBT Comunidade e fique à vontade para, em um minuto, aí, se despedir da nossa audiência. Deixar um abraço, então, para todos os nossos prefeitos, como eu não citei o Sérgio Manique, também o Roberto Dorner, todos os prefeitos do PL, né? Mas também de todos aqueles partidos que queiram estar conosco. Não temos como coligar com a esquerda. Mas todos os partidos que quiserem estar conosco, com a mesma linha do PL, de promover desenvolvimento, promover oportunidade para todos, gerar emprego acima de tudo e, principalmente, um Estado em que todos possam ser irmãos. Irmãos em fé, mas também irmãos em trabalho. O direito à propriedade é fundamental. Então, como sempre o presidente Bolsonaro defendeu, acima de tudo é Deus, a pátria e a família, né? E a família se constrói com todos. Então, eu agradeço aqui a família SBT em nome do Roberto Dorner. Muito obrigado, senador. Fique com Deus. Um abraço, seja sempre bem-vindo. O pessoal recebe o senhor aqui. Conversei com o senador Wellington Fagundes sobre os mais variados assuntos nesta segunda-feira, feriado religioso na capital de todos os mato-grossenses.